Olá, eu sou a Natécia Rocha, do Jornal Sobral News. Estou aqui no lançamento da primeira edição do programa Sobral Meu Canto, da TV Interage, que saiu das páginas do jornal e veio para a internet. E hoje a gente tem aqui o professor Arri Rocha, que escreveu uma série de artigos sobre a música sobralense, e que hoje temos também a presença do maestro Vanderlei, que vem engrandecer o primeiro programa Sobral Meu Canto na internet. E também eu queria que o professor Arri falasse desse projeto de trazer o Sobral Meu Canto para a TV Interaja, professor Arri. Olá, gente amiga da TV Interaja. Esse é um dia histórico, né? A primeira edição desse programa chamado Sobral Meu Canto, que é uma ideia que foi concebida no jornal Sobral News. A ideia justamente desse programa é de falar do histórico da música sobralense, abordar desde o início dos primeiros maestros, desses grandes músicos do passado, né? Edições que nós escrevemos, várias edições no Sobral News, que foi coluna chamada Sobral Meu Canto, como a Natécia já falou anteriormente, e trazer à luz com um projeto mais ambicioso, que é levar o Sobral Meu Canto para a internet. E hoje estou ao lado aqui de dois grandes amigos, a editora-chefe do jornal Sobral News, é um prazer estar com ela novamente, e com o maestro Vanderlei, que conduz tão bem a nossa banda de música, Maestro Zé Pedro, né? Até tem uma coisa interessante, que eu até estava conversando nos bastidores com o maestro Vanderlei, é que justamente tem dois grandes maestros, né? Que realmente são ícones da história da música sobralense, que é o maestro José Pedro de Alcântara, que dá nome justamente à Banda Municipal de Música de Sobral, e o maestro José Wilson Brasil, que dá nome à Escola de Música de Sobral, né? Dois grandes ícones. Isso nós falamos anteriormente em colunas do Sobral News, que foi muito interessante. Falamos do histórico da primeira escola particular de música de Sobral, que foi fundada em 1813 por Eugênio José da Silva, né? A primeira banda de música de Sobral, que foi pelo maestro Galdino Gondim, no ano de 1849, e a primeira banda de música municipal de Sobral, que foi fundada pelo maestro Acrísio, né? Em 1936. Então nós estamos aqui hoje junto com o maestro e com a Natécia, justamente para resgatarmos um pouco desse histórico, né? Para as novas gerações terem o conhecimento da importância desses grandes homens do passado, né? Resgatar justamente a história da Banda Municipal de Sobral, dos principais maestros, né? Isso é importante. Isso, é muito importante, essa série de artigos que foram divulgados no Sobral News, porque movimentou muito a história de Sobral. Sobral tem um histórico de grandes maestros, né? O maestro Vanderlei, que não nos deixa mentir aqui, que já tem quase 40 anos de banda e que tem uma história curiosíssima de vida, né, maestro? Desde os 13 anos já começou a estudar música e também é padre, que não deixa de ser padre, é casado, hoje coordena a escola de música. Queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória tão longa dentro das bandas de músicas de Sobral, do estado e de outros estados também, né, maestro? Pois não. Olha, para mim é uma honra muito grande participar desse primeiro programa e, como disse o professor Arri, a gente se sente muito feliz ao lado de pessoas tão simpáticas, tão acolhedoras quanto vocês aqui da TV Interage. Realmente eu comecei a minha vida de músico, de estudante de música, por volta dos 14 anos de idade, aqui em Sobral mesmo. O prefeito na época chamava-se Zé Parente Prado, e ele tinha uma banda assim, de gente já mais velha, né, que não estava se renovando. E ele teve a ideia de criar uma escola com o objetivo de formar uma banda de adolescentes, uma banda juvenil. Foi aí que eu entrei. Então, isso foi por volta de 72, 73. Eu tive a felicidade de ter um grande professor de música chamado maestro João Louro. Estudei 2 anos com ele, era um daqueles maestros muito exigentes, né? Que a gente, antes de pegar no instrumento, tinha por obrigação conhecer tudo que era básico de música. A gente tinha que cantar, solfejar e fazer a coisa correta, porque se não fosse assim, não passava. Ele não admitia que alguém pudesse tocar um instrumento sem antes saber a teoria fundamental e o canto, o solfejo,
da maneira mais correta possível. Então essa base para mim foi muito importante. Eu quando fiz vestibular de música em Teresina, foi aí, não é, que eu busquei, né, o conteúdo para poder ser aprovado nesse teste, porque lá eles exigiam um teste prático, tinha o teórico, o prático e depois o vestibular propriamente dito. Então eu me lembro, né, que nos dois primeiros semestres eu praticamente fui dispensado da sala de aula porque eu já sabia, o que eu tinha aprendido aqui era o que estava sendo trabalhado lá. Então eu ia, né, às aulas, mas os professores praticamente pediam para que eu não intervisse devido aos outros poderem... Enfim, esse conteúdo aqui foi fundamental para que eu pudesse seguir minha carreira. Então no Piauí, eu tive a oportunidade de fundar uma banda de música enquanto padre, que eu era o vigário da cidade de Porto, e tive esse privilégio, né, de, junto com 18, 20 meninos, rapazes e até às vezes senhores mesmo, criar a primeira banda de música do município de Porto, e que hoje continua atuante lá, graças a Deus, e a atividade dos meninos que lutaram para que a prefeitura acolhesse. Quando eu saí, né, tomasse conta dessa banda e não deixar que ela acabasse. E quando o senhor era padre, tinha música lá no seminário? Como foi, maestro? O senhor movimentou lá o seminário também? No seminário, a gente contou com a gente tinha um grupo de amigos que gostavam muito de música, né? E a ideia de se formar uma banda nasceu assim naturalmente. E aí eu, com o apoio de mais 2 ou 3, nós conseguimos a doação de alguns instrumentos dentro do seminário e fizemos, né, um trabalho de música com a realização não só de festivais de música dentro do seminário, mas também nós fizemos aquela banda para acompanhar as liturgias, né, do seminário. Então, todos os dias tinha sempre alguém acompanhando no violão ou no teclado. E em ocasiões especiais a gente montava a banda e fazia a celebração do dia de maneira mais solene. Professor Arri, dentro desse seu projeto importantíssimo para a história de Sobral, de resgatar a história dos maestros da cidade, da região, que foram tão importantes, né, para a nossa formação, dentro do quadro Sobral Meu Canto vai ter o Educanto, que o senhor pretende. Queria que o senhor falasse um pouco desse quadro que vai ter dentro do programa, que será quinzenal, não é isso? O título do programa, né, Sobral Meu Canto, que está dentro da programação da TV Interage, ele vai ter um quadro chamado de Educanto, né? Quer dizer, quando se vê o nome Sobral Meu Canto, muita gente vai pensar, vai falar só sobre música sobralense, mas não. A ideia inicial é resgatar essa música sobralense, né, até a parte contemporânea, desde a parte mais antiga, né, mas um quadro chamado de Educanto, que é educar através do canto. Daí a junção das duas palavras, Educanto. Então vamos trazer músicos da cidade para que esses músicos executem estilos musicais como dobrado, que daqui a pouco vocês irão escutar, né, valsas, o jazz, o blues, o soul, a bossa nova, enfim, tocar todos esses estilos musicais com a finalidade de não somente tocar, mas de explicar de onde eles vieram. Qual a origem do jazz? Ele veio de onde? Veio da África. A bossa nova, a influência do jazz com o samba. Enfim, explicar justamente essa origem, que grande parte dessa origem da musicalidade das Américas como um todo, né? Falando em termos de Américas, desde o Canadá até a pontinha, o Brasil, né? Falando de maneira geral, a nossa música, ela tem uma influência grandiosa da música negra, né? Então a gente resgatar justamente essa origem africana, que a Mãe África produziu tão bem esses estilos musicais, e a Mãe África influenciou no soul, na black music, no blues, na bossa nova, no samba, né? Que é o principal estilo musical brasileiro, né? O samba, que é tão conhecido em todo o mundo, né? Inclusive na finalização das Olimpíadas foi tocado o samba lembra o Brasil, enfim, o Educanto, na verdade, é isso, é de tocar esses estilos musicais e explicar a origem desses estilos, né? Tá certo? Então, importantíssimo resgatar. Tem até um ditado antigo, uma frase que diz: se você quer conhecer o mundo, conheça bem o seu lugar, né?
E assim, a gente vai para o universo da música e chega bem pertinho de onde o que a gente tem aqui em Sobral. E que são o que a gente está abordando hoje, que são as bandas de músicas, os grandes maestros, aqui com o maestro Vanderlei. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, maestro, da importância das bandas para os municípios. Assim, sempre a gente tem é o que marca a nossa memória da infância. Todo mundo tem uma memória de ter um coreto nas praças, de ter a banda musical. Eu queria que o senhor falasse da importância das bandas para as cidades. E se isso é uma coisa comum no país inteiro. Porque no Ceará eu sei que foi muito forte, é muito forte. Exato. Olha, a importância das bandas ainda está para ser praticamente evidenciada, né? Não digo nem descoberta, mas precisa se enfatizar a importância das bandas de música. Porque era na banda de música que as pessoas tinham acesso à música. Você vê, por exemplo, na época em que não há rádio, em que não há TV, aonde é que se tinha acesso à música? Era através da execução das bandas nas retretas. Eram as bandas que traziam as novidades musicais, eram as bandas que iam, ao mesmo tempo, conservando a tradição e, enquanto isso, formando as plateias. De modo que a gente tem que ver na banda de música esse centro de irradiação musical que não se restringe apenas à produção musical em si, mas à formação de novos músicos. Então, o que era a banda de música? A banda de música era o programa de auditório, era o programa de rádio, era o programa de difusão e era o programa de formação musical. Então, as pessoas iam à banda de música para aprender música e, ao mesmo tempo, levar música para outras pessoas, musicalizando a sociedade. Inclusive, não, inclusive eu estava pegando um gancho aqui do maestro, né? O nosso Belchior, que é conhecido em todo o Brasil, né? Ele foi conhecido a partir da gravação de Mucuripe, que é uma parceria com o Raimundo Fagner, que foi gravado pela Elis Regina em 1972. Mas o Belchior, para quem não sabe, o Belchior, a influência dele, a principal influência foi justamente do maestro Acácio Alcântara, que tinha a famosa Jazz Band Alcântara, né? Que o maestro Vanderlei tão bem conhece, né? Então, uma das influências justamente do Belchior naquela época, primeiramente foi das bandas marciais, das bandas, né? Depois do rádio propriamente dito, e da Rádio Coluna Imperator, que funcionava aqui no Teatro São João, perto do teatro, que era uma espécie de difusora, fundada pelo Fábio Rangel, né? Na década de 30. Então, essa Rádio Coluna Imperator, o Belchior escutou muito Billie Holiday, escutou Bessie Smith, cantores do jazz americano. Na rádio ele escutou muito Aracide Almeida, aquela jurada famosa do programa do Silvio Santos, Aracide Almeida, Calbi Peixoto, Chico Alves, o rei da voz, né? Enfim, e a maior influência do Belchior foi justamente das bandas, do maestro Acácio Alcântara, porque ele andava muito na casa dos Alcântaras. E do maestro também chamado Marçal, que é um nome que eu acho que tem que ser resgatado no histórico dos maestros também. Então, enfim, o Belchior ele bebeu dessa fonte das bandas do maestro Acácio Alcântara, que é da família Alcântara, né? E do maestro José Marçal. Então, isso foi de uma importância tremenda. Inclusive, eu estou com um artigo para sair na quinta-feira no jornal Sobral News falando do histórico do Belchior. Não daquele histórico conhecido da relação do Belchior com a música brasileira, mas o histórico do Belchior em Sobral. Como é que o Belchior começou a sua carreira? Como é que ele formou a sua base musical em Sobral? Né? Então, isso eu vou citar no artigo do Sobral News, que vai sair na quinta-feira, que é muito importante. Daí o maestro ter falado, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas havia justamente essas bandas maravilhosas, né, que ajudavam a formar essa musicalidade, influenciavam esses músicos fantásticos, como o Belchior, que é um exemplo. É um fruto justamente dessa influência musical de um maestro chamado Acácio Alcântara, né? Exatamente. Só ressaltando que esse artigo do professor Arri vai estar na edição do dia 24 de agosto de 2012 do Sobral News em Debate. Se você, depois que passar o programa, depois que passar a edição, quiser rever, vale a pena colecionar os artigos, ter os artigos, porque traz muita história interessante. Maestro Vanderlei, professor Vanderlei, pode ser também, né? Eu sou professor também. Então, eu sei que o que as bandas tocam tem um leque de estilos musicais, né? Que são... Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa diversidade dos estilos musicais das bandas. Bom, a banda de música, ela sempre foi uma formação muito voltada para o popular. Então, em cada época, houve estilos musicais que predominaram, né? Sobre outros. Então, por exemplo, a característica principal da banda
até porque ela nasceu das corporações militares, é tocar um estilo musical chamado dobrado, que é uma música mais marcial, mais, digamos assim, para que a pessoa que está assistindo compreenda, aquela mais do militar mesmo, do dia 7 de setembro, marcado pelo passo forte, firme do soldado em direção à vitória, digamos assim, né? Então, as bandas militares, elas usavam muito da música para motivar o seu soldado. E isso passou, de certa forma, para as bandas civis. Mas como a banda era civil, não mais só militar, ela começou a atribuir a si a função de executar outros estilos. Então aí vem as valsas, né, que são aquele estilo musical dos salões, né, onde a sociedade dançava com, de certa maneira, não ser muita polêmica, né, porque hoje em dia a gente não vê muito perigo. Mas imagine na época em que a valsa foi criada e as pessoas tiveram que se tocar para dançar a valsa. E muitas vezes dançar mais próximo. Então isso, de certa forma, no início, gerou polêmica. Como também o estilo musical machixe, este sim ainda muito mais carregado de preconceito, né, em que as pessoas tinham mesmo não só se tocar, mas se abraçar, né, e de certa forma esses estilos foram sendo incorporados à banda de música, ao seu repertório, e a banda tornou-se, digamos, o porta-voz da produção musical da época, de cada época. Hoje nós temos o dobrado, nós temos as marchas, os hinos, sejam militares, civis ou religiosos. Nós temos o chorinho, o samba, a bossa nova, as baladas. Nós temos a música que hoje chama-se de axé music, né? Então a banda hoje ela tem assim um leque de opções que represente realmente o gosto popular, porque é para essa plateia que a banda toca. Então o regente tem que ter essa sensibilidade. Se ele vai tocar em determinado ambiente, ele tem que ver que tipo de música poderá ser a mais agradável às pessoas que estão ali. Então, em alguns momentos, nós temos que tocar, às vezes, música que nem nacional é, são músicas americanas. A gente vê o público-alvo, né? Aí, às vezes, você tem que voltar um pouco para a criança, um pouco para o idoso, e carregar nessas músicas para que a plateia se sinta bem com aquele repertório. Inclusive, né, Natécia, foi feita uma gravação super interessante na escola de música, né? Pelo nosso amigo JC. Ele fez uma externa fantástica lá com a banda de música. E tem um dobrado interessante, né, Maestro? Queria que você falasse um pouco desse dobrado, que agora o nosso público vai escutar. Bom, a gente, em ser uma escola de música, a gente dá, de certa forma, um privilégio às composições que sejam ou locais ou das proximidades, né, dos locais próximos. Então a gente gosta muito de tocar um dobrado chamado A Montada, que foi um dobrado composto para homenagear essa cidadezinha que nós temos aqui próximo de nós, A Montada. E foi exatamente esse dobrado que a gente escolheu para apresentar aqui no programa para o público de vocês.
Maestro, o senhor citou vários momentos em que a banda pode estar presente. Assim, eu queria que o senhor falou se é para tocar para idosos tem um repertório, para crianças tem outro repertório. Fala um pouco da área de atuação da banda de música. Assim, os alunos hoje da escola de música, assim, eles podem ter a música como profissão hoje? A banda de música tem uma larga área de atuação que é do tamanho da importância e da competência dos seus componentes, maestro? Olha, a banda de música, ela hoje está dentro da escola. E aqui é um fato interessante, porque a escola que estava dentro da banda, né? Então, a banda hoje é um dos equipamentos que a escola dispõe para fazer esse trabalho de musicalização das pessoas. E principalmente dos alunos da escola. E nós atuamos em todas as frentes. Se a polícia pede, a gente toca uma formatura. Se o exército solicita, a gente vai lá e faz a solenidade deles. Se a Secretaria de Ação Social pede um evento, a gente vai lá e toca para os idosos. E a gente vai tocando para as escolas, né? Toca para as crianças. No dia 12 de outubro, a gente tem uma programação especial para eles. A gente atende as igrejas. E aí a gente vai, tem uma igreja que vai fazer a festa, a gente por dentro faz o hino da igreja, o hino da padroeira, toca aquele hino ali para poder estar antenado com o evento. Inclusive um dos projetos que eu tenho, pessoais, né, é orquestrar todos os hinos dos padroeiros de Sobral. E deixar isso, eu já comecei com o hino de Nossa Senhora da Conceição, que não tinha orquestrado, eu já fiz a orquestração. E aí a gente vai partir para os outros, para que esse repertório não se perca no futuro e a gente, enquanto banda, possa estar nos momentos certos, tocando as músicas certas. Então, o público da banda ele é muito variado. Aí você perguntou sobre a questão, o estudante pode se profissionalizar? Para você ter uma ideia... Os nossos alunos da banda de música, que vieram da escola, já são fruto da Escola de Música de Sobral, porque a gente tem uma renovação muito grande, né? Alguns deles são regentes de banda no interior. Por exemplo, Forquilha, tem um rapaz que foi fruto do nosso trabalho na Escola de Música. Temos outros que passaram pelo Pacujá, pelo Graça, enquanto regentes de banda. Outros em Uruoca. E assim a gente vai formando pessoal qualificado para atender a necessidade. Principalmente agora, né, com a lei que instituiu o ensino de música, que é obrigatório nas escolas, eu estou com praticamente 50%, 60% da banda trabalhando nas escolas de música municipais ou estaduais da nossa região. Então, às vezes, a gente fica até meio sem poder contar com todos, porque eles estão dentro das salas de aula. Tem até um projeto de intercâmbio com o exterior. Isso, interessante você falar. A Escola de Música, ela tem uma parceria com a UFC, que é digamos, a instituição, né, que para nós dá um certo respaldo. Porque você sabe como é. Uma escola de música atrelada a uma universidade, naturalmente amplia seus horizontes, né, e cria uma esfera de influência bem maior do que se ela fosse sozinha. A escola de música tem 2 rapazes que fizeram, né, um teste de seleção para ir participar de um intercâmbio na França. Os 2 foram aprovados. E, para nossa felicidade, os 2 são da banda de música. E esses 2 meninos, um deles é o regente de Forquilha, que eu acabei de citar aqui. Então, por que não houve vaga? Porque assim, eles fazem o teste, passam e ficam aguardando a oferta da vaga lá na França. Dos 2, um só vai. Por quê? Porque só houve vaga para o clarinetista. O trompetista, esse ano, não teve vaga disponível. Então, ele não vai poder participar. Porém, para nós é uma honra muito grande que esses 2 meninos, esses 2 rapazes, tenham sido aprovados numa seleção estadual, né? E passaram com direito a ir.
e inclusive o de clarinete, que é o professor Adilson, que é professor da Escola de Música e membro da Banda de Música de Sobral, está indo agora, no mês de setembro, para começar seu estudo na cidade de Briançon, na França. Inclusive, eu tive o prazer de cantar com a Adilson, né, na ordenação diaconal. Para quem não sabe, a diaconal é o primeiro grau da ordenação para se chegar ao sacerdócio, né? Ele, que é padre, ele sabe disso. Para ser padre tem que ser primeiro diácono, né? Isso. E ele, o Adilson, tocou, eu cantei nessa ordenação que aconteceu na Catedral da Sé, presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Deli Magre, né? E foi super interessante, porque ele realmente é de uma capacidade tremenda. Ele toca sax alto muito bem, o sax tenor, o clarinete, a flauta transversa, né? Enfim, ele tem um domínio sobre todos esses instrumentos de sopro, né? Exatamente. E também, já que o senhor estava falando de resgate lá atrás, né? Nós temos aí um estilo que foi gravado também pelo nosso amigo JC, que é o machixe, né? Eu falei primeiramente do dobrado, que o público já escutou agora, né? Agora me fale do machixe que vai ser executado agora, para que o nosso público escute o que é o machixe, lembrar dos tempos antigos, década de 30, enfim. O machixe é um estilo musical também muito popular da época, dos anos 20 e 30. E esse machixe, ele, de certa forma, ele teve que se impor dentro do cenário musical, porque também era uma dança. Além de ser um estilo de música, ele é um estilo de dança. E o machixe exige que os parceiros estejam assim bem colados, né? E fazendo movimentos que à época pareciam indecentes. Ousados para a época. De modo que o machixe adotou um nome diferente. Se ele fosse, vai tocar um machixe, não toca. Aqui você não toca. Aí o que é que aconteceu? Adotou-se uma nomenclatura chamada tango brasileiro. O tango brasileiro era tocado, o machixe não. Mas assim, era a mesma coisa. Assim como a modinha da Chiquinha Gonzaga, né? Que foi tão discriminada no salão do Rio de Janeiro, né? A Chiquinha Gonzaga, ela quebrou os paradigmas, né? Musicais. A primeira grande compositora popular brasileira, que levou centenas de violonistas para tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso naquela época era uma agressão, porque o violão era tido como um instrumento de boêmio, né? Não era. Instrumento de. Entrava no templo da música erudita. E entrava no templo da música erudita. Então a Chica Gonzaga, mulher, tocando violão, tocando a modinha, aqui dali era uma Cíntia, a sociedade carioca, que era uma sociedade, até hoje é uma sociedade ainda muito com áreas de aristocracia, né? Então ela foi realmente uma mulher muito, vamos dizer assim, que quebrou esses paradigmas, né? Que rompeu essa coisa cultural do Rio e impôs o seu modo de ser, né? E esse machista que vai ser executado agora, qual é o nome dele? Bom, chama-se O Quiabo. O Quiabo. E a banda de música de Sobral toca muito esse machista a pedido de um padre aqui da diocese, que foi inclusive o padre que dirigiu a diocese na ausência do bispo, que é o padre Raimundo lá do Ipu. Timbó, né? Raimundo Timbó. É louco por essa música. Então, quando foi... Vamos tocar uma música, um ritmo da época, vamos tocar o machixe, o quiabo, né? E aí a gente aproveita para oferecer aqui, especialmente para o padre Timbó, né? Que deve assistir também. Ele é muito ligado na cultura musical, né? Ele acompanha tudo de música.
bacana, é uma alegria estar aqui hoje nesse primeiro programa do Sobral Meu Canto com o maestro Vanderlei, com o professor Arri Rocha, nosso dentista barítono, diretor, professor Arri e escritor. Eu estou sabendo que tem um livro aí em produção, que vem chegando aí um livro a respeito de música. Final do ano, estaremos lançando o livro, né, que vai contar a história da música sobralense, desde a época dos índios, dos negros, dos portugueses, da influência da Igreja Católica, né, que veio justamente através dos portugueses, né? Vamos passar pela história dos maestros, das bandas, até chegarmos à música contemporânea sobralense, essas novas bandas. Vamos passar por compositores como Regina da Justa Feijão, né, que foi uma mulher também que quebrou paradigmas. Ela foi uma espécie de Chiquinha Gonzaga sobralense, vamos assim dizer. Então vou citar no livro também a importância dela. Foi a primeira mulher que recebeu o título de cidadania sobralense, em 1973, que compôs aquela música Sobral, Cidade da Esperança, de Mulheres de Pujança, né? Cidade da Esperança, justamente para homenagear o bicentenário da nossa cidade, né? Então tem vários artigos, vamos falar dos maestros, enfim, dos compositores, Belchior também, que é o mais falado, mais famoso compositor sobralense, mas não deixando de lado também pessoas menos conhecidas, né? Eu acho que é importante o resgate histórico de todos que não são conhecidos, da grande mídia nacional, da grande mídia cearense, mas enfim, que merece também ter um destaque na história da música sobralense. Esse livro já está em 200 páginas, né? Eu já tenho que cortar algumas coisas, mas eu já estou finalizando e final do ano, enfim, vamos publicar pela editora Egos, né? Que é a editora que tem justamente uma parceria com o jornal Sobral News, que é a editora responsável pela edição do jornal Sobral News, que imprime diariamente o jornal Sobral News, vai ser lançado pela Egos, né? E com muito prazer virei aqui no programa Sobral Meu Canto, vou convidar a Natécia e o maestro Vanderlei para discutir na história da música, lançarmos, enfim, discorrermos esse histórico tão maravilhoso que é cheio de riquezas, né? A música sobralense é riquíssima, né? E existe uma lacuna justamente nisso. Não tem um livro que fale de música sobralense. E eu me atinei a isso. Então, bateu aquele estalo, então vamos fazer o livro. Vamos agradecer aqui ao professor Arri, desejo vida longa nesse programa, que tenha muito sucesso, que Deus abençoe, que traga muita informação e educação musical para a gente. E quero fazer, sim, essa matéria do lançamento do livro, agradecer aqui a honrosa presença do maestro Vanderlei, muito grata, volte sempre que puder. E com Sobral Meu Canto, eu acredito que a gente vai estar sempre com o maestro por perto. E você pode conferir essa entrevista e outras no site do INTEC, www.intec.edu.br ou sobralnews.com.br. Até a próxima.